Enfim, então bora reagir a esse vídeo aqui. 20 casos de Lost Mídias do cinema. Mídias perdidas do canal do Semideus, né, gente? Videozinho novo do Semideus, que vai ser top como sempre, né? Enfim, bora! Bora sem muitas delongas que eu tô animado pra assistir, mano. Bora! Ok. Eu adoro Lost Media também, mano. Bora! The Patriot, 1928. The Patriot é um filme semi-biográfico que foi lançado em 1928 pela Paramount e dirigido por Ernst Lubitsch. A trama gira em torno da história do imperador Paulo Carinha engraçado I da dele. Rússia, que governou o país entre 1796 a 1801, explorando a paranoia do monarca e uma conspiração para assassiná-lo. O filme, quando lançado, foi elogiado e recebeu uma indicação ao Oscar de melhor filme na segunda edição da premiação. Mas também era na época, né? Na época da bola de capotão, né, mano? Mas é bizarro pensar que tem um filme que foi indicado ao Oscar e que é pelo menos parcialmente uma Lost Media, né? Em 3 de abril de 1930, em Los Angeles. Essa indicação faz de The Patriot o único filme perdido que foi indicado nessa categoria, já que não existe uma cópia completa dele. Apenas alguns fragmentos disponíveis nos arquivos da Universidade da Califórnia, a UCLA. Essa instituição até produziu um trailer de 2 minutos com os únicos trechos que estão acessíveis na internet. Cara, deve ter sido produzido mais tarde, né? Porque não faz muito sentido. Como é que você produziu um trailer, sei lá, na década de 30? Quem que ia assistir isso, sabe? Pô. Tipo assim, não tinha onde você passar, mal tinha. Mesmo estando com status de Lost Media, o filme acabou recebendo um título aqui no Brasil, sendo conhecido por aqui como Alta Traição. Além da indicação a melhor filme, The Patriot concorreu... que foi com a indicação ao melhor filme, né, cara? Tipo, não foi uma indicaçãozinha dessas mais fuleira, assim, foi a mais top de todas, em mano. outras 5 categorias: melhor diretor, melhor ator, melhor direção de arte e a categoria que é equivalente a melhor roteiro, que era conhecido na época como melhor escrita. Categoria essa que o filme saiu como vencedor. O longa teve o maior número de... E como que isso se perde, né, cara? Porque nessa época o filme era tudo, tipo, em rolo de... tá ligado? Indicações da noite, pô, doideira, empatando, né, cara? com o filme em Old Arizona. E há quem diga que The Patriot era o melhor filme entre os indicados e que merecia ganhar o prêmio principal, mesmo que hoje nós não possamos... Então, quem viu o filme pode dizer qualquer coisa também, nem tem como a gente saber se era bom mesmo ou não, né? Testar a qualidade do filme como um todo. Mas eu tenho quase certeza que ele era melhor do que o filme que de fato ganhou melhor filme naquela edição, o Melodia da Broadway, que é considerado um dos piores ganhadores do Oscar da história. E eu meio que concordo com isso, esse filme não envelheceu tão bem. Ok. Não, o filme era top, mano. Obrigado, Amendolfin, pelos 99 centavos, inclusive. Muito obrigado. The Story of the Kelly Gang. Outro marco do cinema que infelizmente se tornou uma Lost Media é o filme mudo australiano The Story of Kelly Gang, lançado em 1906. Esse filme é amplamente reconhecido como o primeiro longa-metragem da história, sendo o primeiro a ter mais de 1 hora de duração, ficando na marca dos 70 minutos. Para ter uma noção, os filmes mais longos dessa época raramente passavam dos 20 minutos. The Story of the Kelly Gang conta a história de um grupo de criminosos australianos. Pior, cara, eu tenho uma raiva disso. Eu cheguei até uma época, tenho, por exemplo, o Mad Max, quando foi indicado, ele ganhou, sei lá, 6 Oscars e perdeu o de melhor filme. Cara, eu falo pra vocês, eu acho, cara, que o Oscar, eu posso falar uma grande besteira, mas devia ser assim, cara, como é que o filme pode ter ganhado em 6 categorias e ter perdido? Tipo assim... Como que você pode ter um filme que foi... Entende? Não faz sentido, cara. Eu acho que o filme que ganha mais categorias deveria ser sempre o melhor filme, porque ele é o que foi melhor em mais especificações. Eu sei lá, mano. Eu acho bizarro. Eu sei que tem prêmios que valem mais que outros, mas... Enfim. Os conhecidos. Eu acho bizarro que, sei lá, um filme ganha
6 Oscars na noite, 7, e daí um que não ganhou Oscar nenhum, ou só ganhou de melhor diretor, vai lá e papa o Oscar, né, cara? Pô, acho bizarro isso, cara. Kelly Gang, que aterrorizaram a polícia. Esse bagulho de pegar, de rolo de filme pegar fogo e se perder pra sempre, até o... Eu nunca assisti Doctor Who, mas já ouvi falar que tem umas temporadas de Doctor Who que rolou isso, né, cara? Que, tipo, queimou o rolo dos filmes lá, né, cara? E não tem mais... E cometeram vários assassinatos durante o século XIX, tendo como personagem principal o Ned Kelly, o líder da gangue e um criminoso real da Austrália que foi executado em Melbourne em 1880. Quando o filme foi lançado, ele foi considerado um sucesso, porém grande parte do seu material hoje se encontra perdido, devido à má preservação e o fato do filme original ter sido gravado em nitrato de prata, uma substância inflamável que se deteriora rapidamente. Por muitos anos, apenas críticas e imagens do filme estavam disponíveis, até que fragmentos foram descobertos. Por isso que é importante esse lance de Lost Media da galera que caça e coloca na internet, né? Porque querendo ou não, tipo, sei lá, pode ter uma tempestade solar e destruir a internet, não sei, né? Tem essas teorias da conspiração, assim, sei lá, essas paradas. Mas, tipo assim, você deixando na internet a parada, ela tem uma preservação muito maior, né, nesse quesito, né, cara? A gente vai ficar muito tempo e vai ter ainda aí esses filmes disponíveis. Sei que parece meio besteira, filmes tão antigos, né, cara? Mas é legal, toda a arte precisa ser preservada, né? Particulares nas décadas de 70 obrigado, e 80, mais um real, além de trechos obrigado, encontrados em um acervo de cinema e televisão do Reino Unido em 2006. Esses trechos foram remasterizados para comemorar os 100 anos do filme, resultando nos 20 minutos que temos disponíveis dele. Caramba, só 20 minutos, cara, que doideira, né? Mas pelo menos tem alguma coisa, dá pra você saber como é que era o filme, né? Não é só imagens, né? Eita! Watchmen. Watchmen é um filme que estava em produção entre 1997 até mais ou menos... Watchmen não é um criptídeo, Watchmen, 2009, não é? Criado pelo animador Doug Tenapel, conhecido por ter sido criador do jogo Earthworm Jim para o Super Nintendo e do desenho Cat Scratch para Nickelodeon. Watchmen seria o primeiro e até então único trabalho de Tenapel em live action, girando em torno da lenda do Homem-Mariposa, um criptídeo do estado americano da Virgínia Ocidental, descrito como um homem alto com asas de mariposa, cuja aparição não parece muito um homem, né? Mas tudo bem. Está ligada a presságios de desastres. O protagonista do filme é um animador chamado Ellis Gladstone, que tem um encontro com o Homem-Mariposa e busca provar a existência dessa criatura. A produção começou em 1997 e até teve gravações na... Não tem muito, né, cara? Se você for ver, não tem muito produções sobre criptídeos, né, cara? Isso é meio bizarro. Não tem, tipo, muitos filmes. Mesmo do pé grande, né, cara? Não tem tanta coisa assim, uma série, né? Teve uma série aqui no Brasil esse tempo atrás de lendas do folclore e tal, né? Mas tipo assim, um filme... O Watchmen é um personagem realmente muito interessante, cara, pra você fazer uma série, um filme sobre ele, né? Um filme de terror, seria legal, cara. Pô, o bicho fica prevendo desastres, né? A cidade de Point Pleasant, cidade relacionada à lenda. Mas até hoje, não houve um lançamento oficial desse material. Doug Tenapel raramente fala sobre o projeto, mas em uma entrevista de 2010, ele mencionou que estava tendo dificuldades para finalizá-lo, com um corte de 20 minutos em andamento, o que faria o projeto ser um curta-metragem. Contudo, existem variados cortes. Mas daria pra você fazer um baita curta-metragem com esse personagem também, filme, né? Com durações que vão de 90 a 7 minutos. Atualmente, temos apenas algumas gravações de bastidores, imagens do projeto e um trailer de menos de 1 minuto. Além disso, um documentário produzido pelo grupo Commendable Commotion em 2024 explora esse projeto que nunca foi lançado. Interessante, cara. Vou até falar disso, cara, eu assisti recentemente o filme do Duna lá, cara, e pra quem conhece lá tem uma versão, tem um filme do Duna que nunca foi lançado, né, nunca foi feito sequer, na verdade, né, ele foi só pré-produzido, né, que é o Duna do Jodorowsky, cara, pô, pra quem não gosta aí do universo de Duna, assista aí, cara, esse documentário que tem aí, tem até na internet, tem no YouTube aí, cara, sobre esse filme que é fantástico, cara. Ia ter o Salvador Dali como vilão, tá ligado? Boa noite, Alves, Gabriel. Acho que o filme do Watchmen causou um desastre na produção. Faz sentido.
Valeska Surati. Valeska Surati foi uma atriz americana que construiu uma carreira de sucesso durante a era do cinema mudo, tornando-se uma das figuras mais conhecidas de sua época. Infelizmente, hoje seu legado se perdeu completamente. Todos os filmes em que ela atuou estão atualmente perdidos, sendo um dos raros casos de um artista renomado cujo trabalho se perdeu por completo. Caramba. Ela começou sua carreira no teatro, atuando em peças da Broadway antes de migrar para o cinema, firmando um contrato com os estúdios da Fox, gravando apenas para ele a partir de 1915, totalizando 11 filmes, nos quais seus personagens geralmente se encaixavam no arquétipo da mulher sedutora e misteriosa, arquétipo esse que é conhecido como Vamp ou Femme Fatale. Os filmes em que ela participou foram destruídos em um incêndio. Femme Fatale não é bagulho de BDSM, não, no cara? depósito de filmes da Fox em 1937. Mas antes disso, ainda no final tem que ver se esse Berg doma Nakimundo da década de 20, Valeska Surati desapareceu da vida pública. Eita. E durante os anos 30 foi encontrada vivendo em um hotel barato em Nova York. Nessa época, ela foi ajudada por uma escritora chamada Fanny Rush, que levantou $2.000 em uma ação beneficente para ajudá-la a se reerguer. Porém, ela desapareceu com o dinheiro, que era uma quantia significativa nos anos 30, e retornou à mesma situação de antes, tendo perdido tudo em apostas. Ela até tentou reviver sua carreira, escrevendo sobre sua vida e enviando um manuscrito a um jornal, mas isso não foi muito pra frente. Valeska Surati faleceu em 2 de julho de 1962, aos 80 anos. Cara, que bizarro, né? Mas assim, é bizarro, cara, pra gente hoje em dia também, se for pra pensar, né, cara? Porque, deixa eu falar, pô, uma artista que teve todo o seu trabalho perdido. Mas, pô, se você pegar artistas aí do passado, tipo, de 200 anos atrás, da época lá do Shakespeare, né, cara? A grande maioria se perdeu completamente. Tipo assim, é bizarro você falar isso, mas a maioria dos artistas da história do mundo provavelmente tiveram sua arte completamente... Provavelmente não, a maioria teve sua arte... perdida, né? Pô, você pega lá os caras da Grécia Antiga lá, pô, os trabalhos dos caras foi pro saco, né, cara? Não tem mais nada. Femme Fatale é gótica com borderline hoje em dia. Eu comprei o primeiro livro de Duna, inclusive. Muito bom, Will. José Nepomuceno, um caso semelhante ao anterior, é o de... Não, o Monark não sei dizer se o canal dele era de fato de arte, né, o canal de Minecraft, mas de fato ele teve sua obra perdida, de mano. José Nepomuceno, um diretor filipino considerado um dos precursores do cinema no país. Ele, na verdade, é chamado de pai do cinema filipino, e seus filmes são conhecidos por retratar a cultura filipina e serem falados na língua Tagalog, uma das línguas nativas do país. Tem uns jogos de terror bem legais aí, filipinos, né, cara, que o Max MRM tá jogando. Tem que pegar pra jogar em live. E boa noite pra Gabi, que chegou aí. Trazendo identidade cultural ao cinema nacional. Nepomuceno trabalhou como diretor desde 1919. Cara, é muito bizarro esses nomes da Filipinas, que os caras, tipo assim, são asiáticos com esses nomes espanhol, parecem português, né, cara? Na era muito do cinema mudo. Até 1933, dirigindo 18 filmes, todos perdidos posteriormente devido a incêndios. Caramba. Eita, maneira! The Longest Most Meaningless Movie in the World. Esse filme, cujo título pode ser traduzido como o filme mais longo e sem sentido do mundo. Eu acho que a gente já ouviu falar desse filme em algum momento aqui do canal, um projeto artístico do Reino Unido, acreditado a 2 pessoas diferentes, Vincent Patoliard em sites como o MDB e Anthony Scott em seu pôster oficial. O filme é uma compilação de 48 horas, ou 2 dias se preferir, de comerciais e gravações descartadas de outros filmes e materiais semelhantes, sem nenhuma gravação feita exclusivamente para ele. No momento de seu lançamento nos anos 70, esse trabalho foi considerado o filme mais longo da história, embora já tenha sido superado várias vezes. Eu lembro que teve uma época que lançou, mas eu acho que era não sei se era bem um filme, cara, eu acho que era pro YouTube, um filme / vídeo que era o filme mais longo da história, pra assim dizer, mas eu acho que era tipo só o cara parado por milhões de tempos, assim, né? Sim, existem filmes mais longos do que esse. Existem versões conflitantes sobre onde exatamente o filme foi exibido pela primeira vez. Mas é interessante, porque era um filme... Pô, mas peraí, cara... Peraí, porque essa ideia desse filme que eu falei, que eu acho que era um filme / vídeo pro YouTube, era nessa estética bem assim, cara. Não é estranho mesmo não, hein?
Mas o fato é que nenhum trecho dessas Caramba. 48 Pô, horas mas não é porque pra mim que esse vídeo existia no YouTube, tá ligado? está disponível. Além do pôster, existe Sei lá, apenas uma única imagem do filme, que mostra isso? uma mulher ao lado de um dinossauro. Nunca houve um lançamento em Pô, mas a capa é maneira, física, né? porque é um pouco difícil colocar 48 horas em um VHS, e não se sabe de nenhum lançamento além das exibições em cinematecas próximas ao seu lançamento. Pô, mas é interessante porque você vê que eram 48 horas, mas eram tipo assim, não era... Porque às vezes os caras fazem uns... Que nem eu falei, às vezes os caras fazem um super filme gigantesco, mas é 2 horas do cara parado, sem se mexer, pra falar que é a arte da parada, sei lá, né, que é um filme reflexivo, meditativo, né? Mas daqui não era o caso, esse daqui ele realmente parece que... Tipo assim, por mais que fosse um filme aparentemente nonsense, ele tinha coisas ali, né, acontecendo. Sempre um incêndio, mas a maioria desses filmes era guardado em rolos na época, né? Então, por isso, mano. Prefiro Analog Horror, ô Medolfinho. Crazy Frog. Uau, Se esse você viveu nos como assim? Isso daí eu já... 2000, Cara, com certeza você já se deparou com esse sapo que se tornou um grande fenômeno na internet e nos toques de celular, ao ponto de gerar produtos com a marca Crazy Frog, como 2 jogos de corrida Olha só, né, lançados para o PlayStation 2 em 2005 e 2006. Mas além desses jogos de qualidade questionável, havia planos para produzir um filme do Crazy Frog. A primeira menção desse projeto ocorreu ainda em 2005, quando o diretor do primeiro clipe do personagem, o sueco Siegfried Soderbergh, detalhou planos para levar o Crazy Frog ao cinema. 2 anos depois, caraca, mas é basicamente o filme dos emojis antigo, né? 2007, foi Bem noticiado essa ideia de você pegar algo que fez sucesso na internet e transformar em filme só pra ganhar dinheiro. que, além do filme, outros 52 curtas do Crazy Frog seriam produzidos para acompanhar seu lançamento. No entanto, esse lançamento nunca aconteceu, e a partir do final dos anos 2000, não houve mais notícias sobre o filme. O projeto só foi oficialmente cancelado em 2020, quando a conta oficial do Crazy Frog no Twitter confirmou pela primeira vez que o filme de fato havia sido cancelado. Nenhum Como assim? material Meu pai tinha um DVD do Crazy Frog, mas como assim? Era do jogo, né? Senão disponibiliza aí pra nós, da né? produção desse A filme Lost jamais foi Media. divulgado, e não se sabe se algum roteiro ou teste de animação Ué, que é foram isso aqui, feitos. ó, Crazy? O que é essa verruguinha aqui, ó, Crazy Frog? Muito provavelmente esses Little materiais Frog, não foram Little sequer Frog. criados, e o filme foi Pô, mas um cancelado sapo não, é um anfíbio, né, cara? Nem sabia que um sapo tinha nas isso. fases iniciais de produção, mas não temos certeza. Ok, né, bom. Assim, não, todo respeito ao Crazy Frog, também não acho que seria um super filme, né, cara? Assim, também, né, vamos ser sincero. Minha meta era ser o Crazy Frog, caramba. Nunca joguei Warhammer A ou primeira Sharknado. dublagem da Branca de Neve. A animação Branca Eita. de Neve e os 7 Anões da Disney, lançada em 1937, Cara, não dá pra acreditar que esse filme foi lançado em 36, 37, né, cara? Olha, é uma parada assustadora, cara. É vista muito como bem feito, uma né? das mais Ah, significativas CD do e clipe. influentes animações da história, sendo um dos primeiros longa-metragens Deixa eu animados. O filme chegou ao Cara, tudo que fazem sucesso na internet a galera tenta fazer filme depois, Brasil é em bizarro. 1938, dublado em português pela Sono Filmes, tornando-se Cara, uma que das doideira primeiras isso, né? dublagens brasileiras. Essa versão Cara, imagina como é que devia ser uma criança, sei lá, na década de 40 ali e assistir um filme desses, né, cara? Devia ser uma parada muito mágica, cara, assim. Devia ser uma parada absurda, cara. foi exibida inicialmente no Palácio Guanabara para o até então presidente Getúlio Uau! Vargas, sua família e convidados da política. Posteriormente, a dublagem estreou Véi, no cinema. até os caras que eram adultos na época assistiam um filme desses, né, cara? Porque, pô, era um bagulho muito à frente do seu tempo, né, cara? Era em absurdo, agosto cara. daquele ano, mas nunca foi apresentada em Consegue dar um pau em filmes de 2024, pior que consegue mesmo, cara. Já tem Nanatsu no Taizai lá, tem episódio lá que é muito pior animado do que esse Branca de Neve aí, cara. outros lugares, continuando sendo Nossa, mas nem compara, não tem nem como comparar. exibida nos cinemas até 1952, quando ela parou de ser usada. A Disney aparentemente guarda essa primeira dublagem, mas só existe um trecho de cerca de 20 segundos que foi exibido em um episódio especial chamado The Walt Disney Christmas Show, exibido em 1951, onde mostram clipes de várias dublagens do filme.
Pô, que pena, Com hein? o passar do tempo, essa dublagem foi considerada obsoleta e a Disney encomendou uma nova versão em 1965, que foi realizada pela Hillsong, que é a que conhecemos hoje. Tirando esses 20 segundos que podem ser encontrados no YouTube, a versão de 1938 da dublagem do filme está completamente perdida. Pô, que pena esse daqui, cara, porque é muito interessante, até pra você ouvir as vozes, né, porque, pô, é meio triste pensar isso, mas é interessante porque são dubladores que todos já faleceram nos dias de hoje, então você tem até a oportunidade de ouvir essas vozes, né, cara, essas pessoas estão falando por causa daquilo lá, a galera tá falando no Twitter daquele bagulho dele descendo, escorregando lá, né, muito feio, mano. Dota na Dota? Kakabali. Pô, assim, a época que eu jogava Dota era diferente, mano. Voltando ao cinema filipino, temos um filme lançado em Nossa, 2014, que capa bonita, dirigido hein? por Dizal M. Damun e produzido pelo estúdio Manchester Talent Production. O filme teve uma exibição limitada em 2014, apenas na província de Cavite, e não foi lançado em todo o país. O que realmente chamou a atenção dos internautas nas Filipinas foi a premissa desse filme, que falava sobre um tema polêmico, o vício em videogames, um tema que raramente é tratado da forma adequada na mídia. E segundo relatos, neste filme a abordagem não foi muito diferente. Na verdade, a abordagem foi diferente sim, mas não no bom sentido. O filme tratava esse tema através de um jogo que era febre nas Filipinas. Dota? Época, não, tá brincando. O famoso Dota. Não dá pra acreditar, que isso, é pior que era sobre Dota mesmo, cara. Inclusive a palavra Nakakabali, que também está no título, vem do filipino e pode ser traduzido como louco. Logo podemos traduzir o título do filme para O Louco do Dota. Quando o filme foi lançado, pessoas na internet começaram a ridicularizá-lo pelo seu baixo nível de produção e um elenco majoritariamente composto de adolescentes amadores. O roteiro, segundo eles, seria melodramático e exagerado, acompanhando um grupo de estudantes tão viciados em Dota que acabam faltando às aulas e entrando em uma espiral de delinquência, ficando malucos. Literalmente todo mundo que joga Dota fica exatamente assim, processo. Rapaziada. Tudo isso por causa de Dota. Se fosse por causa de LoL, eu até entenderia. Existe até uma cena onde um dos personagens morre e volta à vida como... Se você me deu os bits, como eu fico depois de assistir depois de perder uma partida no Rocket League, você surpreenderia, zumbi, né, mano? Aparentemente. Uma das poucas coisas que temos do filme, além de um trailer... mas você viu que o filme tinha uma parada ali, né? Uma sublinguagem ali, né, cara? Porque o cara vira um zumbi de tanto ficar preso na... Pô, é interessante, cara. Faz sentido, cara. 3 minutos. Filme baseado na adolescência do Vani. Um pôster que, sinceramente, é um dos mais feios que eu já vi. Parecendo até um convite de festa de aniversário infantil. O filme não teve um lançamento nacional ou internacional. E após a exibição nos cinemas, não foi lançado em DVD ou streaming, restando apenas o trailer, que, aliás, parece ser um resumo do filme. Pô, pior que eu confesso que eu gostaria muito de ver. Esse filme faria sucesso, cara, se ele tivesse no YouTube, né, cara? Pô, se algum filipino aí que for produtor desse vídeo aí tiver, né, cara? Pô, esse filme ia fazer sucesso pra caramba, cara. Bota ali uma legendazinha em português, cara, eu assistiria em live. Detalhes da história. Então, se você vê o trailer, já dá pra alugar o filme no Letterboxd. Parece maravilhoso, cara. Ok. Zirgnasse. Esse é o título Conto de Fadas escrito pelo autor alemão Wilhelm Hauff em 1828, que pode ser traduzido como O Nariz Anão. A história segue um garoto chamado Jake. Pô, interessante isso aí, ó. Pô, os comentários, cara. Filme baseado no Vani é aquele Full Metal Jacket do Kubrick, cara. Pô, tá de sacanagem, pô. Filho de uma vendedora de verduras que um dia zomba de uma mulher velha com um nariz longo, que na verdade era uma bruxa. A mulher compra algumas verduras da mãe de Jacob e faz o garoto acompanhá-la até sua casa. Lá, Jacob toma uma sopa que o faz desmaiar. Eita. Ele acaba sendo obrigado a ficar na casa da bruxa como um criado por 7 anos, aprendendo sobre ervas e a cozinhar. Depois de ser libertado, Jacob percebe que sua aparência foi mudada pela bruxa, e ele se torna um anão com um gnomo, né? Nariz grotesco. Ele tenta reencontrar seus pais, mas ninguém o reconhece. Nesse meio tempo, ele conhece uma gansa chamada Mimi, que revela ser uma princesa transformada em ganso bruxa. Juntos, o saldo pode sair positivo ainda. Partem em uma busca de uma erva que pode devolver suas aparências normais. Após encontrá-la, o Vani acabou de falar que se você for sequestrado por 7 anos e no final disso você acabar achando
ficar com uma menina bonita valeu a pena? Foi isso que o Vani acabou de falar, cara? Não como eram antes, e Jacob finalmente se reencontra com seus pais. Na União Soviética, diversas adaptações dessa história Nossa, foram mas que feitas. historinha, assim, com todo respeito aí. Ó, acho que os irmãos aí, o cara ali já foi mais Para o talentoso, cinema, né? TV e teatro. Mas há relatos em fóruns russos sobre uma versão sombria e gótica que marcou a infância de alguns usuários, com visuais assustadores para Não, mas o visual eu achei maneiro, cara. Não vou negar que eu achei maneiro o visual do filme. conto infantil. Achei interessante. Segundo os relatos, esse filme para a TV seria uma produção estrangeira, possivelmente O uma Vani sumiu por 7 produção anos, já alemã, sabemos. dado ao uso do título original. Esse filme teria Vani some por 7 anos, daí aparece namorando, sei lá, a sido princesa da Espanha, né, cara? produzido entre os anos 70 e 80, mas não se sabe muito sobre essa suposta adaptação, nem se ela realmente existiu, podendo ser encontrada hoje apenas descrições do filme e recriações em ilustrações, sendo considerada uma mídia de existência não confirmada. Ok, cara. Ah, seria legal ver no final, né? Achei interessantinho, vai. Depois vou dar uma olhada, ô Luiz. Me lembra depois do vídeo. É maneiro esse bumper. Alright. Bora. The Basilisk, 1914. Basilisco de roupa? The Basilisk é o nome de um curta-metragem de cerca de 20 minutos, lançado em 1914 e dirigido por Cecil M. Hepworth. A história gira em torno de um mesmerista obcecado por uma mulher que hipnotiza a moça para matar seu noivo. A sinopse diz que os planos desse mesmerista são Funciona isso daí? interrompidos por uma serpente mortal. Essa serpente mencionada provavelmente se refere ao mito do basilisco, que também... Cadê meus vídeos pra membro? Eu vou gravar vídeos pra membro essa semana, prometo. Juro por Deus, cara. Juro por dá Deus. nome ao curta. Na mitologia, o basilisco é uma criatura com aparência de serpente e cabeça de galo, que uma pessoa pode morrer apenas de olhar para essa... Cadê o basilisco? Porque eu sempre me confundo nisso, que eu lembro que no... Eu não sei não, cara, porque eu acho que o basilisco é só tipo um micro dragão, cara. Eu posso estar aqui falando besteira. Eu acho que o que tem cara de galinha é a cocatriz, cara. Eu lembro que tinha um bicho desse no The Witcher, cara, que tinha cabeça de galinha, velho. Eu tô falando isso porque... enfim, só por isso, criatura, na verdade, não tem mais e que nada, só pode ser morta se ela olhar para o seu próprio reflexo. Apesar de sabermos que o filme existe, não há muitas informações disponíveis na internet, e o curta está completamente perdido. Que pena. Até que a temática era legal desse daí, vai. Flickers Quest for the Golden Flicker. Nossa, que nome Esse é o nome de um horrível. filme 3D animado baseado em uma linha de brinquedos chamada Flick Flickers, que foi animado por Cary Howell, com a produção começando em 2005. Na verdade, Cary Howell dirigiu e animou o filme todo sozinho. A história segue um pirata chamado Arg, sim, esse é o nome dele, que junto de sua tripulação busca o tal Golden Flicker, que dá nome ao filme. Cary Howell trabalhou por anos sozinho nesse projeto, que teria cerca de 90 minutos de duração e deveria ser distribuído nos cinemas pela MGM. Porém, quando Howell enviou tudo que havia animado para o editor em 2009, no dia seguinte ele acordou com a notícia de que todo o material foi roubado pelo criador da linha de brinquedos, o Peter Guntner. De um dia para o outro, o animador perdeu tudo que ele havia trabalhado e, consequentemente, o filme nunca foi lançado. Hoje só existem um trailer e uma cena do filme disponíveis na internet. Como robô, né, cara? Pô, é meio bizarro essa história, né? Tem coisa errada aí, cara. É provável que o filme completo seja disponibilizado algum dia. Como isso é possível, cara? Filmes brasileiros obscuros. Há uma variedade de filmes brasileiros que se perderam com o tempo,
Na verdade, os primeiros 50 anos do cinema nacional praticamente se perderam por completo, principalmente devido à falta de preservação dessas obras. Por conta disso, muitos filmes hoje não têm sinopses detalhadas, muitas vezes tendo apenas o título e algumas das pessoas envolvidas na produção. Para dar um exemplo disso, temos o filme O Cometa, de 1910, dirigido por Júlio Ferres, que se perdeu por completo e só sabemos de sua existência por anúncios em jornais. Segundo uma breve sinopse, o cometa giraria em torno do cometa Halley e a crença que ele seria um prenúncio do fim do mundo. O cometa Halley... acho que não foi, né, cara? É um cometa que pode... Pô, se o cometa Halley fosse um... não faz nem sentido, né? Se o cometa Halley fosse um prenúncio do fim do mundo, o mundo ia acabar toda hora que ele passasse, né, cara? Ser visto na Terra a cada 75 ou 76 anos. E 1910, o ano que o filme lançou, foi um ano onde era possível ver o cometa Halley no céu. Também existe o filme mudo O Cavaleiro Negro, dirigido por Luigi Barros, em 1923, do qual, ao contrário do Cavalheiro, com 2 anterior, L's, né? temos Legal. algumas imagens que sobreviveram. A história acompanha um rapaz chamado Álvaro, que vê um cavaleiro vestido de preto montando um cavalo negro. Álvaro corre atrás do cavaleiro até que ele cai do cavalo, revelando que, na verdade, o cavaleiro era uma mulher, e ambos acabam se apaixonando. Por fim, temos o caso de Sam Brook. Ah, maneiro, vai, legal. Um filme... Até que, tipo assim, é bizarro, cara, porque às vezes você vai pensar assim, um filme tão antigo, você parece ter o preconceito de achar que ele vai ser raso e, pô, como os caras estão começando no cinema. Mas às vezes você pega esses filmes aí dessa época, os caras têm até com umas ideias bem interessantes, né, cara? Produzido em 1945 e dirigido por Luiz Renato Brescia. Não existe uma sinopse disponível que conta a história do filme, mas ele é acreditado como o primeiro filme de faroeste brasileiro, embora nunca tenha sido finalizado, pois a atriz principal abandonou as filmagens no meio da produção. Não há... Pô, sabe o que é bizarro, cara? Você olha a cara dessa atriz aqui novinha, né, cara? Você, pô, essa mina, cara, deve ter, tipo, sei lá, cara, ela deve ter tido 80 anos na década de 80, tá ligado? Isso é muito bizarro, né, cara, de você pensar, né? De faroeste brasileiro, embora nunca tenha sido finalizado, pois a atriz principal abandonou as filmagens no meio da produção. Não há nada do filme... O pirata chamava Arg, tem que fazer um filme com um piloto chamado Vroom. disponível na internet, mas parece que gravações do filme estão sob a posse da Cinemateca Pirata parece brasileira. o Vânia aos caras, cara. Pô, porque, cara, os caras são malucos, né? Esses caras aí. Pior que rola muito esses bagulho de arte aí, que tem lugares que tem essa cinemateca aí. Os caras têm filmes super obscuros e os caras, tipo assim, eles guardam só pra eles. Eles duvido que esses caras assistem esse filme, né, cara? Não custava nada os caras disponibilizarem na internet, fazer uma biblioteca virtual da parada, né, cara? Tá louco, mano. Eles viram no YouTube mesmo, né? Não precisa nem fazer site, nada. Posta no YouTube, cara. The Baltic Knobbers in Missouri, 1913. Nossa, que isso? The Baltic Isso é uma seita, né? Knobbers in Missouri foi um filme mudo de 1913 que narra a história real de um grupo de vigilantes conhecidos como The Baltic Knobbers, que atuaram no estado americano do Missouri entre 1885 e 1889. E eles usavam essa máscara aí mesmo? Segundo os membros desse grupo, eles eram vigilantes que lutavam contra a corrupção do governo do condado de Tunney. E uma coisa que chamava atenção nesse grupo eram as máscaras que eles usavam em seus assaltos, que imitavam demônios. Eventualmente, os membros do bando foram capturados e executados por enforcamento no condado de Christian, em 1889. Esse filme específico foi gravado em locações onde o grupo atuou e supostamente contou com a participação de antigos membros sobreviventes do bando. Quando o filme foi lançado, ele não teve uma boa recepção do público da época, que achou o conteúdo muito violento e cruel, provavelmente devido às cenas de execução. Pô, sei lá, atualmente, cara, nenhuma cópia do filme está disponível. Mas esse aqui eu confesso que talvez tenha sido dessa lista que eu achei mais interessante, cara. Eu gostaria de ver esse filme, cara. Estando apenas imagens promocionais distribuídas. Tudo bem, o Star Wars Palestino. Eu entendo que você tem uma função a cartões postais. Inclusive, há um outro filme em que o bando aparece, lançado em 1919, chamado The Shepherd of the Hills. Pois, mas é muito interessante, cara, essa temática. Eu fico surpreendido de não ter tido mais nada sobre esses caras até hoje, os caras do Bohemian Grove. Que também se encontra assim, perdido. Cara? Pô, porque é realmente bem interessante a estética da parada, né? Sei lá.
Mano, eu vou falar isso também, né, cara, que esse lance aí de Estados Unidos, os caras usarem capuz nessa época, vocês Zine sabem, né? mandou R$ 1. Vamezão, fiquei tão paranoico com aquilo que nem saio mais de casa, deixo as cortinas sempre tampando a janela, as poucas vezes que eu saio é em ruas movimentadas e até tenho armas de pressão para autodefesa legalizadas no Brasil com menos de 6 milímetros, daqui a pouco Lula proíbe até isso. Bro, que isso, cara? Pô, eu entendo aí que deve ter sido algo bastante traumatizante pra você, cara. Mas. Bom, eu não estava lá, evidentemente, pra presenciar o que você viu, né, cara? Mas. Enfim, cara. Sei lá, cara, eu te recomendaria fazer algum tipo de terapia, algo assim, pra tentar vencer isso, porque é importante a gente sair de casa e estar em alguns lugares. Eu te recomendaria, cara, assim, tentar sair de casa de manhã, sabe? Eu acho que. ah, Parece besteira, né? Mas a maioria desses crimes acontecem à noite. Então, se você saindo de manhã, sabe? Tenta ir pra você tentar vencer isso, né, cara? Porque é algo que pode te dar dificuldades na vida, né? Mas, pô, triste pra caramba, hein, cara. Espero que você fique bem, meu amigo. Máscara de Goblin, os caras do Barrigão. Vai virar vídeo esse react? Vai virar sim, amigo. Vídeo do Balela pra membros? Tem que fazer ainda, ô Gabi. Vani rindo como se não tivesse um oitão na gaveta aí. Tá debaixo da mesa aqui, ó, o oitão aqui, ó. Barcarola. Voltando a falar sobre filmes brasileiros, temos Barcarola, um filme de 1908 que se destaca por ser considerado o primeiro filme com som feito no Brasil. Quero dizer, não exatamente. O som não era embutido diretamente Os no caras inventaram o som pra esse filme? filme, mas durante as exibições, os atores dublavam suas falas atrás da tela, criando a ilusão de que o filme tinha som. Assim como alguns outros filmes brasileiros perdidos, não sabemos qual é a história de Barcarola, não existindo uma sinopse dele disponível, mas o seu nome pode dar uma pista, já que ele foi retirado da música de mesmo nome do violoncelista alemão Jacques Offenbach. Atualmente existe apenas uma única imagem sobrevivente relacionada ao filme que registra os bastidores da filmagem. Ok. A Sandwich of Nightmares. Esse filme Isso aí, pô, talvez tenha sido por motivos. Que tá rolando aqui, cara? Pô, uma odisseia de uma jovem garota explorando suas fantasias. Traduzido como A Transformação, um sanduíche de pesadelos, é um obscuro longa de terror erótico lançado em 1974. Não temos muitas informações sobre ele, além do nome de algumas pessoas da produção e do elenco. Segundo uma sinopse presente na página do filme no IMDb, a história gira em torno de um homem chamado Baxter que se apaixona por uma cantora exótica chamada Michelle, que também era alta sacerdotisa de um culto que ele estava investigando. Além da sinopse, temos um pôster e uma descrição que diz: uma odisseia cinematográfica sexual de uma jovem garota explorando suas fantasias mais íntimas em um mar de umbigos, coxas e nádegas. Segundo a própria página do filme no IMDb, The Transformation não é visto desde sua exibição nos cinemas em 1974. Desligou e não a há nossa trechos dele disponíveis. Pô, mas cara, não fala que eu tô zoando, mas pior que até que é interessante mesmo, pô, porque primeiro Dark Romance da história, mas pior, cara, que um filme desses pra essa época, não vou negar que era realmente bastante interessante, né, cara, tenho de fato curiosidade de saber do que se tratava, ainda mais pela capa ali, né, cara, não vou negar que realmente me deu curiosidade, cara, talvez tenha sido, pô, os caras vão me zoar aí, mas foi o que me deu mais curiosidade de ver daqui, cara, pô, podem zoar aí, cara, mas eu acho que foi o que me deu mais curiosidade, cara. A Son of Satan. A Son of Satan é um filme lançado em 1924, considerado um race film, ou seja, um filme feito nos Estados Unidos para o público afro-americano, geralmente com um elenco totalmente formado por atores negros. O filme foi dirigido e produzido por Oscar Micheaux e estrelado por Lawrence Chennault. O filme conta a história de um homem que aceita uma aposta e passa uma noite em uma casa assombrada.
A maior parte da filmagem ocorreu no bairro do Bronx, em Nova York. O filme foi tem severamente esse censurado nome? em vários estados e Pô, eu imagino com esse nome pra essa época ainda, é cara. banido em um deles apenas por causa do título. Há relatos de Pô, mas esses caras são pra quê? Assim, cara, com todo respeito, eu entendo que é a vontade, né, da galera, às vezes, quebrar com o status quo, assim, né, cara, tentar, pô, mas nessa época você lançar um filme com esse nome, era óbvio que ia ter represálias, cenas né, de cara? violência, especialmente contra mulheres, incluindo uma em Ou... que um gato é morto Ah, diante não, das aí esquece, aí câmeras, realmente tem além que ser de uma banido cena mesmo. em que um líder Que da isso? KKK é brutalmente assassinado. Atualmente, nenhuma parte do filme está disponível. É, se não fosse o gato e a agressão a mulheres, né, cara? Mas enfim, não sei também, né, cara, vai saber o que esse filme tinha aí. Children of Sabe o que devia ser, cara? Pelo que ele falou, sabe o que devia ser? Devia ser um cara, ah, bom, eu não sei, cara. Tô confabulando na minha mente. Um homem negro da época que. Talvez, não sei se pode ser que, tipo assim. Não, mas ele falou a sinopse ali, né, cara? Mas é porque daria um filme até que interessante. Eu pensei em uma ideia de filme, tipo um Tropa de Elite, assim, só que daí, tipo assim, o cara. Não, mas escuta a ideia que eu tive. Tipo, o cara. Ele começa a se revoltar com o racismo da época e etc. E decide virar, tipo, um caçador dos caras da KKK, né, cara? O cara começa a ir atrás desses caras e acabar com eles, né, cara? Só que nesse ele acaba se tornando violento, tá ligado? Dentro da própria. Na verdade, nem precisava dessa parte, só tô querendo colocar isso. Seria legal uma ideia de filme desse, né, cara? Só que me lembra aquele filme. Tem um filme que é aquele infiltrado na clã, né, cara? Só que o cara não é um caçador, de Loneliness, fato, assim, né? E nos passa nessa época, 1937. né? Children of Loneliness é um filme perdido que se destaca por ser uma das primeiras obras cinematográficas a abordar a homossexualidade. O enredo gira em torno Olha de só, dois núcleos principais. Uma legal. mulher lésbica chamada Bobby, que é obcecada pela colega de quarto Eleanor, que trabalha em um escritório de advocacia. O segundo núcleo também acompanha uma mulher que trabalha nesse escritório e acaba se apaixonando por um artista homossexual. Segundo a descrição que temos disponível desse filme, apenas tragédias acontecem com esses personagens, com um artista tirando sua própria vida após ouvir que nunca teria um casamento normal, e Bob e Eleanor brigando, resultando em Bob tentando jogar ácido em Eleanor, mas Nossa, o mas é uma ácido briga atinge seu realmente. próprio rosto, deixando-a cega. Isso a leva a correr para a rua onde E ela é aí, será, atropelada. e aí, será que esse filme ele quer dizer que é o diretor querendo, de certa forma, culpabilizar eles na mente delas por elas terem feito isso, né? Querendo dizer que é super errado você ser homossexual? Ou será que o cara tava querendo fazer, tipo, uma. De fato, no caso ali, é porque a mulher ter jogado ácido é meio aleatório, né? Porque eu ia falar que, de fato, o cara ter tirado ali, feito algo contra ele mesmo, na época, pode ser visto aí, né, claramente como uma crítica às pessoas que ficam zombando e fazendo bullying, etc., com as pessoas que são homossexuais na época, né? Mas, enfim. Por um carro e morre. Isso escalou extremamente rápido. O filme era uma adaptação bem livre de um livro chamado The Well of Loneliness, de 1928, escrito pela autora inglesa. Ia ter um Assassin's Creed com essa lore mais ou menos parecida, só cancelaram. Ah, com aquele do outro lá? Pô, era interessante realmente. Caramba, uma pena então que não saiu. Achei Radcliffe que seria Hall. A legal, cara. obra é acreditada por dar mais visibilidade para a causa lésbica e ser uma das obras fundamentais dessa literatura. Pô, seria legal, cara. Você poderia colocar a KKK como sendo parte dos Templários ali, né? Um braço dos Templários no jogo, né? Seria interessante, cara, realmente. Não vou Pelo que negar que eu seria vi, a legal, mano. história que o livro conta é bastante diferente da que aparece nesse filme. Classificado como um exploitation, o filme surgiu em um momento em que a homossexualidade começava a ser mais discutida na cultura americana, com um filme surgido para surfar na onda dessa discussão. Presume-se que as cópias de Children of Loneliness se Fica salvo perderam assim, ó, após o seu Invalid. lançamento inicial e nenhum trecho dele está disponível. Pô, será que sumiram mesmo? Os caras de fato destruíram a parada porque era um filme que abordava temas tão polêmicos na época, né? Sei não, hein, cara.
Game in the Sand. Game in the Sand é um projeto nunca lançado do renomado diretor alemão Werner Herzog, produzido em 1964. Apesar da fama de Herzog, quase nada se sabe sobre esse curta, que tem cerca de 14 minutos e foi filmado em preto e branco. Herzog nunca lançou o curta e falou pouco sobre o projeto. Segundo ele, Game in the Sand envolve 4 crianças e um galo dentro de uma caixa de papelão, e cabe ao público interpretar o que isso significa. Há até rumores de que esse galo teria sido enterrado até o pescoço na areia. Herzog também afirmou que apenas 4 pessoas já viram o curta e expressou o desejo de que o negativo original fosse destruído após a sua morte. Eita! Pois, segundo ele, as gravações, entre aspas, saíram do controle. Mas ele... Cara, que loucura isso, cara. O cara produziu a parada, não mostrou pra praticamente ninguém, e ele mesmo. Então por que ele mesmo não destrói, então, né? Vai entender. nunca explicou o que realmente aconteceu. Pô, Sendo curioso, que hein? em projetos passados houve também acidentes durante as gravações. Atualmente existe apenas uma imagem disponível do curta, que provavelmente Criança, né? será o único material que teremos, já que é quase certo que esse curta nunca será disponibilizado. Caramba, bizarro, cara. Mas interessante, cara. Gostaria de saber tudo que acontece nesses 14 minutos, né? O cara que produziu querer destruir, né? Salve, Big Lucy. Só na boa, amigo? The Hanging of William Carr. William Carr foi um criminoso americano executado por enforcamento em 1897 por ter matado sua filha de 3 anos, chamada Nossa Belly. Senhora. Ele foi capturado em Liberty, Missouri, onde também teve sua vida encerrada. A execução de William Carr é infame por ter sido a primeira execução filmada da história, fazendo com que alguns considerem isso o primeiro choque vídeo ou o primeiro vídeo de gore Faz da sentido. história. Seus momentos finais Interessante. foram registrados em um Mas esse foi perdido. Ah, o documentário documentário chamado ok. The Hanging of William Carr, que se trata justamente da gravação de seus momentos finais, que foi filmado por Frederick Putz, mas se Dutch, perdeu, tornando-se caramba. uma das mídias mais mórbidas da história do cinema. No entanto, como muitas filmagens da época, nenhuma gravação sobreviveu, restando apenas uma fotografia que captura Caramba. momentos antes da morte de William Carr. Ah, não vou negar que, pô, que era interessante se preservar isso daqui, né, cara? Porque, querendo ou não, era uma parada meio histórica ali, né? Então, eu acho que é isso. Esses foram É 20 isso, cara. Amor, muito top o vídeo do Semideus, como sempre, né? Não tinha jeito. Os vídeos do Semideus são sempre maravilhosos. Espero que quem tá na live tenha gostado. E você que assistiu no YouTube também tenha curtido aí. E é isso. Muito bom.